Você sabia que existe uma oração que o Padre Pio recomendava fazer especificamente na quarta-feira de cinzas e que ele dizia ter um poder espiritual incomparável para todo o resto do ano? Você sabia que este dia não é apenas um dia de jejum, mas uma porta espiritual que se abre uma única vez por ano e que pode determinar toda a sua trajetória de graça, proteção e bênçãos nos próximos meses? Quantas vezes você já viveu uma quarta-feira de cinzas sem saber que estava deixando passar uma oportunidade mística? Quantas vezes recebeu as cinzas na testa, ouviu as palavras "lembra-te que és pó e ao pó voltarás", e simplesmente voltou para casa sem compreender a profundidade espiritual daquele momento? Quantas vezes o inimigo roubou de você a bênção que estava reservada justamente neste dia? Se você está assistindo a este vídeo agora, não é coincidência. Não existem acasos no plano de Deus. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque você precisa saber o que o Padre Pio ensinou sobre este dia sagrado. Esta mensagem não é para todos. Esta revelação não está disponível em qualquer lugar. Ela é para você que busca verdadeira proteção espiritual, que enfrenta batalhas invisíveis, que sente o peso das provações e que deseja abrir os caminhos que parecem fechados em sua vida. E se eu te disser que o Padre Pio revelou uma oração específica para ser feita na quarta-feira de cinzas? E se eu te disser que ele orientava seus filhos espirituais a não deixarem este dia passar sem fazer esta súplica ao céu? E se eu te disser que esta oração tem o poder de blindar sua alma contra ataques espirituais, de desbloquear bênçãos que estão presas e de trazer cura para áreas da sua vida que parecem mortas? A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Este não é um tempo qualquer no calendário litúrgico. É um tempo de conversão profunda, de penitência verdadeira, de jejum que agrada a Deus e de oração que rompe as cadeias espirituais. A Igreja institui este dia como um chamado à consciência. Lembra-te que és pó. Lembra-te da tua fragilidade. Lembra-te de que esta vida é passageira e que o que importa é a eternidade. Mas o Padre Pio enxergava muito além disso. Com seus dons místicos de discernimento dos espíritos, ele via o que acontecia no mundo espiritual durante a quarta-feira de cinzas. Ele sabia que este dia é uma batalha. Ele sabia que o demônio trabalha incansavelmente para distrair os fiéis, para fazê-los esquecer da importância deste início, para roubar deles a graça que está disponível. E por isso, ele ensinou uma oração poderosa, uma súplica ao céu que deveria ser feita neste dia específico. O Padre Pio foi um dos santos mais extraordinários da história da Igreja. Ele carregou os estigmas de Cristo por 50 anos. Ele lutou corpo a corpo contra demônios que o atacavam fisicamente durante a noite. Ele teve o dom da bilocação, aparecendo em lugares distantes para consolar os aflitos e salvar almas. Ele lia os corações das pessoas no confessionário, revelando pecados ocultos e trazendo conversões profundas. Ele curou incontáveis doentes através de sua intercessão e de sua oração. E este santo que viveu tão próximo de Cristo e tão imerso nas realidades espirituais, dava uma importância enorme à quarta-feira de cinzas. Ele dizia que este dia era como plantar uma semente espiritual. Se você planta com fé, com contrição verdadeira, com oração sincera, a colheita virá ao longo de toda a Quaresma e se estenderá por todo o ano. Você já parou para pensar por que sua vida espiritual às vezes parece estagnada? Por que as bênçãos parecem não chegar? Por que você ora, mas sente que suas orações não são ouvidas? Talvez seja porque você está deixando passar os momentos que Deus preparou especialmente para derramar sua graça. A quarta-feira de cinzas é um desses momentos. O Padre Pio dizia que muitas pessoas recebem as cinzas por tradição, por costume, mas sem verdadeira contrição.
E quando isso acontece, elas perdem a graça. As cinzas são um sinal externo, mas o que Deus quer é o coração quebrantado. O que Deus quer é a oração sincera. O que Deus quer é a decisão firme de mudar, de se converter, de abandonar o pecado e de buscar a santidade. E foi por isso que o Padre Pio ensinou esta oração específica para a quarta-feira de cinzas, porque ele sabia que este dia exige mais do que um gesto simbólico. Este dia exige uma súplica verdadeira ao céu. Uma oração que toca o coração de Deus e que move o mundo espiritual a seu favor. Agora eu vou te revelar qual é esta oração. Eu vou te mostrar como o Padre Pio orientava a fazê-la. E eu vou te explicar por que ela tem tanto poder. Mas antes, eu preciso te pedir algo. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que o Espírito Santo está falando com você através destas palavras, deixe um comentário agora. Escreva: eu aceito a graça da quarta-feira de cinzas. E se inscreva neste canal, porque aqui você vai continuar recebendo os ensinamentos profundos do Padre Pio, ensinamentos que vão transformar a sua vida espiritual e te proteger das armadilhas do inimigo. Antes de revelar a oração que o Padre Pio ensinava para a quarta-feira de cinzas, você precisa entender o que ele via acontecer no mundo espiritual neste dia sagrado. O Padre Pio não era um homem comum. Ele tinha o dom do discernimento dos espíritos. Ele enxergava batalhas invisíveis. Ele sabia quando um demônio estava próximo. E ele sabia que a quarta-feira de cinzas é um dos dias de maior guerra espiritual do ano. Por quê? Porque é o dia em que começa a quaresma. É o dia em que milhões de católicos pelo mundo inteiro decidem se converter, jejuar, orar mais, abandonar vícios, se aproximar de Deus. E o inimigo odeia isso. O demônio trabalha freneticamente neste dia para roubar a graça, para distrair as almas, para fazer com que as pessoas não levem a sério este tempo sagrado. O Padre Pio testemunhou isso inúmeras vezes. Ele via pessoas que começavam a quaresma com fervor, mas que dias depois já estavam frias espiritualmente. Ele via almas que recebiam as cinzas, mas que não faziam a oração adequada, não se consagravam verdadeiramente, e por isso perdiam a proteção que Deus oferecia. Então, ele começou a ensinar seus filhos espirituais. Ele dizia: na quarta-feira de cinzas, depois de receber as cinzas, você deve fazer uma oração de consagração. Uma oração onde você entrega toda a sua quaresma a Deus, onde você pede perdão pelos pecados, onde você suplica proteção contra os ataques do maligno, onde você implora por cura, por bênçãos, por libertação. A oração que o Padre Pio ensinava era simples, mas profunda. Não eram palavras decoradas, era uma conversa sincera com Deus. Ele orientava: ajoelhe-se diante de um crucifixo, olhe para Cristo crucificado, lembre-se do sofrimento dele por você. Então, com o coração quebrantado, faça esta súplica: Senhor Jesus Cristo, neste dia de cinzas eu reconheço que sou pó. Eu reconheço a minha fragilidade, os meus pecados, as minhas falhas. Eu me arrependo de tudo o que te ofendeu. Perdoa-me, Senhor, purifica-me. Nestes 40 dias de quaresma, eu te consagro a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde. Protege-me de todo mal. Liberta-me de toda opressão. Cura as feridas da minha alma e do meu corpo. Abre os caminhos que estão fechados. Derrama sobre mim a tua misericórdia. Que eu viva esta quaresma em verdadeira conversão. Que eu chegue à Páscoa renovado, curado, abençoado. Eu confio em ti, Senhor. Amém. Depois desta oração, o Padre Pio orientava a rezar um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai, pedindo a intercessão da Virgem Maria. E ele dizia: faça isso com fé, não faça por obrigação, não faça mecanicamente, faça com o coração, porque Deus ouve a oração que vem do coração.
E o que acontecia com aqueles que seguiam este ensinamento? O Padre Pio via transformações extraordinárias. Ele via pessoas que eram curadas de doenças. Ele via famílias que eram restauradas. Ele via vícios que eram vencidos. Ele via bênçãos financeiras que começavam a fluir. E tudo começava na quarta-feira de cinzas, com esta oração sincera. Mas o Padre Pio também alertava: se você não fizer esta consagração, se você deixar o dia passar como um dia qualquer, você estará vulnerável. O inimigo aproveitará a sua negligência. Ele roubará a graça que estava preparada para você. E você passará toda a quaresma sem experimentar o poder de Deus na sua vida. A Bíblia nos ensina no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Este é o chamado de Deus para a quaresma. E a quarta-feira de cinzas é o dia de responder a este chamado com toda a sinceridade da alma. O Padre Pio viveu isso intensamente. Ele jejuava de forma rigorosa durante toda a quaresma. Ele orava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento. Ele oferecia seus sofrimentos pelos pecadores. E ele via frutos extraordinários. Ele via conversões acontecendo. Ele via milagres se multiplicando. Porque ele começava tudo do jeito certo, na quarta-feira de cinzas, com uma consagração total a Deus. Agora você tem este conhecimento. Você sabe o que fazer. Na quarta-feira de cinzas, não deixe o dia passar. Vá à igreja, receba as cinzas e depois em casa ou diante do Santíssimo, faça esta oração de consagração. Entregue sua quaresma a Deus. Peça proteção, cura, bênçãos e confie que o céu ouvirá o seu clamor. Agora você compreende o que o Padre Pio sabia e o que ele viveu durante tantos anos de profunda vida espiritual. A quarta-feira de cinzas não é apenas um ritual. Não é apenas receber cinzas na testa e voltar para casa. É o momento de plantar uma semente espiritual que vai germinar durante toda a quaresma e dar frutos que se estenderão por todo o ano. O que tem impedido você de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus? O que tem bloqueado a sua cura, a sua prosperidade, a paz na sua família? Muitas vezes é a falta de conhecimento, é não saber aproveitar os momentos sagrados que Deus preparou especialmente para derramar sua graça. E a quarta-feira de cinzas é um desses momentos. O Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. E ele sabia que existe tempo para tudo. Existe tempo para plantar e tempo para colher. A quarta-feira de cinzas é o tempo de plantar, é o tempo de consagrar, é o tempo de pedir com fé e esperar com esperança. Então, a partir de agora, você tem uma missão clara. Quando chegar a quarta-feira de cinzas, você vai se preparar espiritualmente. Se possível, jejue desde a meia-noite. Vá à Santa Missa. Receba as cinzas com devoção. E depois, encontre um lugar tranquilo, ajoelhe-se diante de um crucifixo, olhe para Jesus e faça a oração de consagração com todo o seu coração. Peça perdão pelos seus pecados, consagre sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde. Suplique proteção contra os ataques espirituais, implore por cura nas áreas que estão doentes. Clame por bênçãos financeiras se você está passando por dificuldades e confie. Confie como o Padre Pio confiava. Confie que Deus é fiel e que Ele responde àqueles que o buscam de coração sincero. O Padre Pio prometia aos seus filhos espirituais: se você viver a quaresma com seriedade, se você começar do jeito certo na quarta-feira de cinzas, você chegará à Páscoa transformado. Doenças serão curadas, vícios serão vencidos, famílias serão restauradas, caminhos serão abertos, porque Deus honra aqueles que o honram. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que o Espírito Santo falou com você através deste vídeo,
eu preciso te pedir algo muito importante. Inscreva-se neste canal agora. Sua inscrição não é apenas um gesto, é uma decisão espiritual. É você dizendo que quer permanecer conectado com conteúdos de fé, de luz, de verdade católica. É você se protegendo espiritualmente, porque quanto mais você se alimenta da palavra de Deus e dos ensinamentos dos santos, mais forte você fica contra os ataques do inimigo. E eu te peço mais uma coisa: compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquela amiga que está passando por dificuldades, com aquele familiar que está enfrentando provações espirituais, com alguém que precisa de consolo, de esperança, de uma palavra de fé. Agora eu quero te propor um desafio espiritual. Um compromisso de fé que vai transformar a sua quaresma e trazer bênçãos poderosas para a sua vida. Este é o desafio. A partir da quarta-feira de cinzas, durante os primeiros 7 dias da quaresma, você vai fazer uma oração especial todos os dias ao acordar. Ao abrir os olhos pela manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai agradecer a Deus pelo novo dia. Você vai pedir a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus sobre você e sobre sua família. E você vai invocar a intercessão do Padre Pio, pedindo que ele interceda por suas intenções, por suas necessidades, por suas dores. Pode ser uma oração simples, com suas próprias palavras, mas deve ser feita com o coração. Algo como: Senhor Jesus, obrigado por este novo dia. Cubro-me com o teu preciosíssimo sangue, protege-me de todo mal. Padre Pio, intercede por mim e pela minha família. Amém. Faça isso durante 7 dias consecutivos, começando na quarta-feira de cinzas. O Padre Pio sempre recomendava a oração da manhã. Ele dizia que a primeira coisa que você faz ao acordar determina o tom espiritual do seu dia inteiro. Se você começa o dia com Deus, se você se consagra logo cedo, o inimigo perde força sobre você. Mas se você acorda e já mergulha nas preocupações, no celular, nas ansiedades, você abre brechas espirituais. A recompensa espiritual deste desafio é imensa. Você vai sentir mais paz, mais proteção, mais clareza espiritual. E você vai perceber que as coisas começam a se encaixar de forma diferente na sua vida. Pequenos milagres vão acontecer. Portas vão se abrir, respostas vão chegar. Se você aceita este desafio, comente agora: eu aceito o desafio dos 7 dias. E inscreva-se no canal para continuar recebendo orientações espirituais que vão te fortalecer durante toda a quaresma e além. O Padre Pio está intercedendo por você. Confie nisso. Agora eu quero que você faça algo comigo. Se você estiver em um lugar tranquilo, feche os olhos. Respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Neste momento, nós vamos fazer juntos uma oração poderosa. Uma oração de consagração, de cura, de proteção e de bênção. Eu vou guiar você. E você vai repetir no seu coração, com fé verdadeira: Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti neste momento. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso. Eu reconheço a minha fragilidade, os meus pecados, as minhas feridas. Mas eu também reconheço o Teu amor infinito por mim. Eu sei que Tu morreste na cruz para me salvar. Eu sei que Tu derramas a Tua misericórdia sobre todos aqueles que Te buscam com coração sincero. Senhor, eu Te consagro a minha vida. Eu Te consagro a minha família. Eu Te consagro o meu trabalho, a minha saúde, os meus sonhos, as minhas dores. Perdoa todos os meus pecados. Purifica a minha alma. Cura as feridas do meu coração. Liberta-me de toda a opressão espiritual. Protege-me de todo o mal. Afasta de mim e da minha casa toda influência maligna. Eu Te peço, Senhor, que abras os caminhos que estão fechados na minha vida. Que desbloqueies as bênçãos que estão presas. Que derrames sobre mim a Tua abundância, a Tua paz, a Tua cura. Que eu viva esta quaresma em verdadeira conversão.
que eu me aproxime cada dia mais de Ti, que eu chegue à Páscoa renovado, transformado, abençoado. Padre Pio, santo querido, intercessor poderoso, eu te peço que intercedas por mim diante do trono de Deus. Apresenta as minhas súplicas ao Senhor. Alcança para mim as graças que eu tanto preciso. Protege a minha família, guia os meus passos, fortalece a minha fé. Que eu siga o teu exemplo de oração, de sacrifício, de amor a Cristo. Virgem Maria, Mãe de misericórdia, cobre-me com o teu manto sagrado, protege-me de todo perigo, consola o meu coração aflito, intercede por mim junto ao teu Filho Jesus. Eu confio, Senhor, eu creio, eu espero, que assim seja. Amém. Abra os olhos agora. Respire fundo novamente. Sinta a paz que Deus está derramando sobre você neste momento. Você não está sozinho. Deus está com você. O Padre Pio está intercedendo por você. A Virgem Maria está te protegendo. Vá em paz. Viva esta quaresma com fé profunda. Comece na quarta-feira de cinzas do jeito certo, com a oração de consagração. Aceite o desafio dos 7 dias e confie que milagres vão acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente, que o Padre Pio interceda por você e que a paz de Cristo reine no seu coração. Amém.